Vamos falar de um problema muito sério que acometem alguns homens. Peyronie, doença de Peyronie, mal de Peyronie. O que é o Peyronie? Primeiro nós temos que saber o que é a diferença entre um Peyronie e um pênis torto congênito. O pênis torto congênito, alguns homens podem ter. E quando o homem nasce com o pênis um pouquinho mais torto do que o normal. Geralmente o pênis tem uma tendência a ficar, quando é em ereção, mais tortinho para cima e para a esquerda. Isso é normal. Alguns homens chegam aqui na minha clínica preocupadíssimos, que o pênis dele é torto para baixo. Sempre foi assim. Não teve trauma, nenhuma relação, não se machucou, nada aconteceu. Chama-se pênis torto congênito. Muitas vezes não se mexe no pênis torto congênito, é normal. Tá? Algumas nós temos que mexer no pênis torto congênito quando o homem não consegue ter uma relação sexual normal. É muito frequente jovens não conseguirem ter relações sexuais com as suas companheiras, porque o pênis é totalmente torto para baixo. Tá? Então, pênis torto congênito. Agora, o Peyronie é quando a gente tem uma patologia no pênis. O que é uma patologia? Um probleminha no pênis. Não é um câncer, não é nada disso. É uma tortuosidade que geralmente é para cima também, para a esquerda, pode ser para a direita, pode ser para baixo. E às vezes existe uma calcificação associada. O que é a calcificação? Depósito de cálcio. Então, o homem, geralmente no microtrauma, na relação sexual com a sua companheira, ele se machuca. Às vezes ele fala, pô, o pênis saiu no dia tal, da vagina machucou. Ele se lembra de um dia. Mas às vezes ele não se lembra. Então muitos pacientes com Peyronie são no microtrauma. Geralmente quando a companheira vem por cima. Então há um microtrauma na face dorsal, na parte superior do pênis. Peyronie foi estudado primeiro por um médico francês, François Gigot de la Peyronie. Muitos médicos hoje não dão nem tratamento, existe tratamento. Então, quanto mais cedo o tratamento para o Peyronie, melhor. Porque ele pode dar um encurtamento, um shortening, ele diminui o tamanho do pênis. A regressão natural não é comum, é difícil. Ele pode se estabilizar, mas não volta. Porque quando você tem uma fibrose, ela está estabelecida, é uma cicatriz interna. É difícil voltar ao normal. E por isso é bom o homem, como a mulher sempre procura um nódulo no seu peito, o homem procurar às vezes se tem alguma tortuosidade, alguma calcificação no seu pênis. O Peyronie pode levar a um encurtamento e uma diminuição e alterar a inclinação do pênis. Em alguns casos pode levar a disfunção erétil. Prevalência. Existem estudos mostram de 0,39% a 3,9%. Aqui no nosso instituto nós temos uma prevalência um pouquinho maior, que nós tratamos principalmente disfunção erétil, Peyronie, ejaculação precoce. Então o paciente que me chega, a minha amostra é uma amostra um pouco diferente da amostra dos outros consultórios, porque o que chega para mim são casos de destinos, Peyronies em evolução, traumas. Então no consultório a minha prevalência está em 7 a 8%. Geralmente o Peyronie ele atinge homens de 40 a 70 anos. E é frequente hoje eu pegar homens com mais de 70 anos com Peyronies gravíssimos. O Peyronie tem várias fases. A fase aguda e a fase crônica. A aguda é quando ele começa a ter dor. Pode ficar de 10 a 18 meses. Pode ter dor nas ereções. Eu peguei um paciente outro dia com uma ereção muito dolorosa. Não conseguia ter ereção. Nada mais consequente. A gente faz uma ereção com medicamento para ver a avaliação do Peyronie. O paciente com muita dor, uma fase aguda, cronificada, que agudizou de novo, então tinha muita dor. É a fase crônica, quando você tem um desaparecimento da dor, você tem uma estabilização do que é da perda do tamanho e do número de placas. Alguns casos podem ter deformidades gravíssimas, o homem não consegue mais a penetração na sua companheira, a companheira tem dor também, e geralmente a estabilização dessa parte crônica acima dos 6 meses. Nós temos tratamentos clínicos e cirúrgicos. Durante muito tempo pensou-se em não tratar o Peyronie. Hoje existe tratamento. Hoje nós temos casos cirúrgicos e casos clínicos. Hoje nós temos muitos medicamentos, conseguimos com vários medicamentos tratar um caso que era cirúrgico em clínico, estabilizar o processo. E quando o caso não é viável, a gente não consegue mais tratamento clínico, a gente pensa em tratamento cirúrgico. Muitas vezes, quando a Peyronie e uma disfunção erétil, a gente pode, em alguns casos, quando o tratamento clínico não é viável, fazer um implante, uma prótese peniana com enxerto, para tentar recuperar o tamanho perdido do pênis e restabilizar a função sexual do paciente. Isso é uma técnica que eu uso muito, que Steve Wilson usa, uma técnica chamada modeling,
que é você modelar o pênis junto com o implante. É uma técnica que funciona muito bem, tá? Nós estamos com o Dr. Wilson, com o Dr. João Luquei, e nós temos tido um sucesso muito grande com essa técnica.